Eu amo ser alfabetizadora. A magia desse processo, só quem vive mesmo é que entende. Eu chego a sonhar com os meus alunos, de tanto que eu me importo com o meu trabalho. Vez ou outra, aparecem alunos que têm mais dificuldades, que demoram mais para aprender. Mas nesse exato momento, eu ando chateada, ando preocupada, porque tem um aluno que não quer pegar no lápis de jeito nenhum. Eu vejo que ele é até inteligente, que ele aprende, que ele olha, mas ele se recusa a mexer no caderno. Ele sabe até as letras de cor, eu já percebi. Mas na hora de juntar as letras para formar palavras, ele não consegue. E ele também não consegue fazer amigos. Mal consegue olhar para mim. Você, que é professora, já se sentiu assim? Então, se você se reconheceu nessa fala, eu tenho algumas dicas de ouro para dar para você. Já vou aproveitar para te deixar um convite caso você ainda não esteja sabendo. De 3 a 10 de setembro vai acontecer o 4º encontro online Saber Autismo, totalmente online e totalmente gratuito. É só você se inscrever no link que está na descrição do vídeo e quando você confirmar a sua inscrição, eu vou te dar um e-book de estratégias práticas de presente. Eu quero dar dicas para você e sugestões de atividades para te ajudar no processo de alfabetização de uma criança, um adolescente com autismo. Esse é o episódio 2 da nossa websérie de autismo na escola. Se você não assistiu ainda o episódio 1, eu vou deixar também na descrição do vídeo o link para que você assista. Eu vou usar uma pergunta feita por uma das nossas seguidoras. Boa tarde, doutora Maria Cláudia Brito. Meu filho é autista nível 1, opositor, hiperativo e tem certa agressividade. Foi diagnosticado aos 3 anos e hoje está com 5 anos e meio. Aí ela conta qual é o momento dele atual. Esse ano ele vai para uma nova escola onde será alfabetizado. E eu estou morrendo de medo de ele não se adaptar na nova escola e à rotina da escola. Ele ainda está um pouco atrasado em relação à sua turma, que já está escrevendo e alguns até lendo. Mas ele está conseguindo acompanhar, apesar de ter mais dificuldades. Porém, nessa nova escola, estou com medo dele não se adaptar ou ficar frustrado se não conseguir acompanhar os coleguinhas e surtar. Estou vendo todas as dicas e sempre trabalhando a mente dele junto com a psicóloga, nas terapias, para poder ajudá-lo nessa nova etapa. Porém, ele sequer quer conhecer a nova escola. Estou desesperada e não sei o que faço. No episódio 1, eu falei para vocês sobre a adaptação a uma nova escola. Então lá você já vai encontrar parte dessa resposta. Especificamente em relação à angústia do ler e do escrever, o que é importante que você já saiba? Nós temos aí pessoas com autismo que são muito diferentes entre si. Não dá para você pegar uma única pessoa e dizer que vai ser igual para todas, que todas vão aprender exatamente do mesmo jeito. Mas sim, as pesquisas científicas já apontam a forma como o cérebro das pessoas com autismo funciona e como ele pode aprender melhor. O que você já pode ir fazendo? Você já pode ir trabalhando a consciência fonêmica, a consciência fonológica do seu filho. Quais são as dicas? Você pode trabalhar principalmente com rimas e aliterações. O que são as rimas? São, por exemplo, palavras que terminam com sons parecidos. Por exemplo, café e boné. Então você pode usar versinhos, brincadeiras, use músicas. Se a criança é resistente a uma série de brincadeiras, de coisas que você mostra e apresenta para ela, use os interesses dela, como eu falei no vídeo anterior, mas uma coisa que é bastante comum que as crianças gostem são músicas. Então você pode utilizar músicas específicas que trabalham com rimas e com aliterações e você vai sempre prolongando, por exemplo, o final das palavras quando você estiver trabalhando a rima, porque assim você já vai trabalhando essa experiência auditiva, já vai preparando o cérebro da criança para o momento em que ela vai ser ensinada de que cada letra tem um nome, mas que elas também têm um som. A outra dica se refere especificamente ao escrever. Se você é professor ou mãe ou pai, é comum, é interessante que você saiba que isso pode acontecer, que a criança com autismo resista mesmo a pegar no lápis, a pegar no caderno e tem uma resistência até em relação aos materiais gráficos. Você pode usar estratégias de aproximação em relação aos materiais gráficos. Como? Vamos supor que a criança goste muito de dinossauros, então você pode oferecer desenhos com dinossauros, historinhas com dinossauros, vai folheando o livro, mostrando para ela, fazendo com que ela tenha contato e prazer naquela brincadeira.
No momento da escrita, muitas crianças têm dificuldades justamente porque elas têm alterações na coordenação motora fina e também uma hipotonia. É importante que você tenha em mente que o fato, por exemplo, da criança não usar letra cursiva não pode impedi-la de prosseguir no processo de alfabetização. As crianças muitas vezes estão empolgadas, estão animadas, até querem ler, né? Mas quando elas são ali colocadas diante de uma situação de escrita, pela própria dificuldade em ir lá e realizar um movimento, ela acaba fugindo, desistindo, querendo ir embora da situação. Então considere as características da criança. Se ela não consegue fazer a letra cursiva, ela pode então usar a letra bastão. Se ela não consegue escrever absolutamente nada, ela pode sim usar um tablet, um celular, ou então usar cartões com as letras, cartões com palavras. Uma outra dica é em relação à apresentação dos materiais para a criança. Então, por exemplo, qual das duas folhas você acha que seria mais indicada para uma criança com autismo? A folha número 1 ou a folha número 2? Se você respondeu a folha número 2, você está certo. Veja que na folha número 1 tem muitos detalhes, a letra tem boquinha, tem olhinho. Reduzir então, minimizar todos esses detalhes das atividades que você apresentar vão ajudar essa criança. Isso está relacionado com o estilo de processamento cognitivo dela, com a teoria da coerência central. Então, quando você tem uma criança com autismo que fica bastante presa em um determinado detalhe do brinquedo, ela só quer aquele pedacinho da roda do ônibus. Ou se ela chega numa sala, por exemplo, cheia de coisas, cheia de estímulos, ela sai correndo e vai direto mexer num buraquinho, numa coisinha que tem no chão, numa pedrinha. Essas crianças costumam ter bastante atenção voltada para detalhes. Nesse mesmo raciocínio, vamos colocar aqui uma sugestão sobre os famosos pontilhados, que são muito utilizados na sala de aula. A gente pode usar esse mesmo tipo de atividade, mas a gente pode poupá-la dos pontilhados. Imagine uma criança que fica prestando atenção só em alguns detalhes. Se você apresenta uma letra, um desenho pontilhado, pode ser que ela fique com a atenção dela voltada para alguns daqueles pontilhados e tenha dificuldade em entender o todo daquela letra. Então você pode oferecer, por exemplo, a letra cheia para ela preencher. Voltando lá para a leitura especificamente, tem algumas crianças com autismo que começam a ler muito cedo. Mas se você for perguntar para ela o que está escrito naquele livro que ela leu, naquele texto, naquelas palavras, é comum que elas tenham muita dificuldade. Então a dificuldade de compreender a leitura é a principal dificuldade de leitura de crianças com autismo, mesmo aquelas que leem muito pequenininhas, com 2 anos de idade. Então, uma forma de ajudar nesse processo para que essa criança não aprenda as palavras apenas pela memorização é utilizar a relação do som com a letra. Então você vai ensinar para a criança que cada letra tem um som. Então, por exemplo, a letra F tem o som F e a letra A tem o som A. Então a criança vai perceber que quando ela junta F com A, dá Fá. Quando você fala para uma criança com autismo que F mais A é Fá, ela pode sim ficar confusa, porque na verdade F mais A é EFA. Isso também acontece com frequência porque a criança com autismo costuma ter uma interpretação bastante literal do que é dito. 2021 é o ano que você finalmente vai aprender sobre autismo? Fica comigo que eu tenho um convite muito especial para você. Então é o seguinte, presta atenção, de 4 a 12 de outubro vai acontecer o Encontro Online Saber Autismo. O que você precisa fazer para se inscrever e adquirir esse conhecimento? Você só precisa querer aprender sobre autismo e como lidar melhor nas diferentes situações. Se você quer, clica logo abaixo. É 100% online, 100% gratuito. Você pode assistir de qualquer lugar que você quiser, basta você ter uma boa conexão de internet. Então, agora é com você, só basta querer.